respostas. E se a gente recebe informações sobre as tendências urbanas, onde é que se realmente a gente tem alguma perspectiva de um aumento considerável, seja de atividade econômica, para atração de empregos na ilha, ou mais moradia na ilha, então na verdade, uma geração de viagens para fora da ilha, essas coisas nós consideramos no nosso modelo, com as informações que nós tínhamos e com as pesquisas que foram feitas. Então, eu acho importante que vocês se mobilizem nisso, né? Então, eu me preocupo muito com essa questão. Há algum tempo atrás, teve um seminário, o Metropolitano de Mobilidade, foi até em Teresópolis, eu participei, e também os municípios em torno da Bahia também têm muitas ideias de que, olha, o espelho da Bahia, o espelho da água, pode ser uma excelente solução para o transporte de grande capacidade. E aí, o desafio para o urbanista é pesado, porque as cidades do Rio de Janeiro e Niterói estão na beira, foram fundadas a partir do mar e elas estão conectadas com o mar. Mas Caxias, Magé, São Gonçalo foram construídas ao longo da ferrovia. Não estão conectadas com o mar. Então, qualquer solução que você tem de tentar trazer o passageiro, você vai ter que construir essa conexão com o mar e induzir o transporte através de obrigar que hajam conexões com ônibus e tudo mais. Não é barato e não é de curto prazo. Então, também, você ter uma ideia de que você vai solucionar o transporte metropolitano através de uma rede hidroviária mais pesada é também um plano de longo prazo. A curto prazo, os planos que se tem são sempre reforçar trem, reforçar metrô, criar a linha 3 em São Gonçalo, do metrô. A discussão se é metrô e BRT é uma discussão na área de engenharia de transporte. Alguns acham que o BRT não aguenta, e outros acham que o metrô é caro. Então, essas discussões estão todas em pauta e eu participo de todas elas. Então, olha só, do ponto de vista das recomendações que eu posso fazer e do auxílio que eu posso dar, primeiro, é deixar o pessoal do PDTU, a nossa equipe, está à disposição, que é a minha área, é o que eu posso garantir. Está à disposição para receber as ideias, participar dos debates e buscar soluções conjuntas. Eu recomendo que vocês pressionem a prefeitura para que se mobilize, que apresente suas ideias, então, já que elas estão fazendo isso, né? E recomendo, de repente, que vocês me procurem na secretaria para fazer um contato com o nosso colega Alexandre, coordenador de transporte hidroviário, para saber se a área de transporte hidroviário recebeu alguma demanda nova, porque, pelo que eu saiba, Charitas é uma área que está sendo muito mexida por causa daquela tentativa que estão fazendo de um BRT que vem lá da área oceânica e vai conectar em Charitas. Então, eles estão estudando as transoceânicas, eles estão procurando saber se vai haver mais demanda e vale a pena fazer algum investimento naquela ligação. Agora, pelo menos nessa primeira fase aqui do nosso debate, informar e sugerir. Obrigado, Newton Duarte, coordenador do PDTU. Vamos passar aqui para o Roberto Gambini, da reitoria do FRJ. Eu só queria falar duas coisas aqui rapidamente. Existe um plano hidroviário da Baía de Guanabara de 1984, do primeiro governo Brizola. E esse plano ele previa a estação do Cocotá, que os moradores da ilha brigaram décadas para sair do papel, e aquele plano de 84 previa a estação de São Gonçalo e Guia de Pacobaíba e Magé, que não saíram do papel. Digo isso porque o que nós temos visto são políticas públicas para reforçar esse quase monopólio do sistema rodoviário da região metropolitana. E me preocupa muito, Newton, pelo seguinte: o trajeto da Transcarioca era o trajeto da linha 6 do metrô, não é, Licínio? Era o trajeto da linha 6 do metrô. Então, quando saiu a Transcarioca, a minha declaração foi o seguinte: se o morador da ilha sonhou um dia de ter um metrô, acabou com a Transcarioca. Logicamente que a proposta de conversão para o VLT, etc. e tal, mas o que nós temos que deixar claro é que há uma concepção majoritária no poder público para favorecer o sistema rodoviário. E isso é uma coisa muito preocupante. Te digo isso pelo seguinte: por que tem pouca demanda na ilha? A barca de manhã é de 1 em 1 hora. Quem trabalha às 7h30
não tem barca 6, 6h30. Aí a outra é 8 horas, quem trabalha às 9 já chega atrasado. Então, e ainda tem a segurança, né? Hã? A segurança no embarque e desembarque. Não, as barcas... Não tem, olha só. Pessoal, nós vamos no debate, vamos debater. Primeiro, os horários desestimulam a utilização. Segundo, não há integração, que já houve a integração. Hoje não tem integração. Terceiro, as barcas completamente seguras, com mais de 60 anos, já ocorreram vários acidentes, inclusive tem pessoas aqui que estavam naquela última. Entre outros problemas de insegurança no aterro do Cocotá, nossas plenárias todas aparecendo. O aterro do Cocotá tem de tudo. Tem de tudo no aterro do Cocotá. Menos a iluminação, que é extremamente precária. Você passar ali à noite, chegar na barca de 7 horas, olha, tem que ter muita coragem. Então, eu diria que é um sistema montado para desestimular o uso das barcas. Ô, Ricardo, lembrando que quando as barcas foram inauguradas, ela tinha integração com a Parapuã e a Real, e a primeira barca saía da Ribeira às 6 horas. Exatamente. E à noite Exatamente. fazia Paquetá. E não tem a barca de Paquetá. Pessoal, olha só, nós estamos dizendo aqui que nós vamos projetar, e queremos já a participação de antemão do Clube de Engenharia do Fórum de Mobilidade Urbana, um grande seminário na Ilha do Governador, o Clube Cocotá já foi disponibilizado, sobre mobilidade urbana, porque falou em barca, mexe com o coração dos moradores da ilha. Né? Então nós vamos aprofundar esse debate. Vamos passar aqui para o Roberto Gambini. Antes eu só quero aqui anunciar algumas entidades do fórum aqui presente: a Associação de Moradores de Santa Teresa, a Associação Profissional dos Geólogos, a FAFERJ, a FAMERJ, a FANRIO, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, o movimento Metrô que o Rio Precisa, e também a presença aqui dos mandatos do vereador Jefferson Moura e do vereador Brizola Neto, que de antemão nós agradecemos. Daqui a pouco nós vamos fazer o anúncio das entidades que participam da mobilização sobre o PEU, Projeto de Erro Urbanístico. Para acelerar aqui, vamos passar a palavra aqui para o nosso também vizinho, morador da ilha, Roberto Gambini, representando a reitoria do FRJ. Alô? Acabei de ser recomendado para usar o microfone, porque senão não registra as nossas manifestações aqui, que estão sendo registradas. Bom, inicialmente, saudar a presença de todas e todos aqui, dar uma boa noite a todo mundo, agradecer o convite e permitir que o FRJ possa estar compondo a mesa, agradecer que os demais companheiros compõem a mesa desse seminário, desse debate junto comigo, e ao Clube de Engenharia por estar sediando e permitindo que a gente possa realizar hoje esse processo de avaliação, discussão, né, de reflexão sobre o tema. Na verdade, o FRJ tem muito pouco a dizer hoje aqui. E é justamente por isso que nós estamos aqui. Porque foi com muita surpresa, né, com quase perplexidade, que na última sessão do nosso Conselho Universitário, nós recebemos a visita de uma comissão de moradores da Ilha do Governador, encaminhada pelo Sérgio, que fez o relato durante a sessão do nosso conselho, né, das condições, né, que estão sendo apresentadas nesse projeto de lei, na maneira como ele está sendo encaminhado no sentido da sua aprovação da Câmara, e a UFRJ simplesmente foi ignorada e tem sido ignorada até o momento nesse debate. E não pode se dizer que a gente tem ficado alheio à integração com a cidade do Rio de Janeiro. Pelo contrário, né, a gente já vem de alguns anos, né, quando houve a integração da cidade universitária com a linha amarela, fazendo a ligação, né, com a Zona Oeste, mais recentemente com a inauguração da Ponte do Saber, que é aquele acesso já na ponta da Ilha do Fundão, já quase ali no Caju com a linha vermelha. Agora, então, mais recente ainda, com a instalação da estação do BRT e a integração ali na entrada da cidade universitária, ou seja, a própria universidade tem feito um movimento diferente do que a gente vinha alguns anos atrás, né, de isolamento em relação à cidade do Rio de Janeiro. Ao contrário, a gente tem até procurado aprofundar essa relação com a cidade,
E a gente, inclusive, identifica que cada uma dessas decisões institucionais nossas, elas impactam na ocupação da cidade universitária. Quem trabalha na cidade universitária ou passa por lá, se tiver alguma situação em alguns desses entroncamentos, né, de acesso à cidade universitária, a gente não consegue sair dali do fundão no final do dia. Já teve alguns episódios ali, quando mexe ali naquela parte da linha vermelha com acesso à Estrada do Galeão, que fica todo mundo preso ali dentro da Ilha do Fundão. Mas tudo bem, é parte do processo, mas só faz alertar a importância desse debate quando, na previsão do projeto de lei, ele pretende impor alterações tão significativas na ocupação da Ilha do Governador e, obviamente, na sua relação com a cidade universitária. Todo mundo aqui que é morador da ilha sabe que, eventualmente, de manhã, né, na possibilidade de um acesso, se utiliza o acesso por dentro da cidade universitária para já sair lá na frente, né, lá pela Ponte do Saber, já quase no Caju, na linha vermelha, ou vice-versa, né, quando no horário do fluxo da noite, faz-se o mesmo movimento ao inverso, usa ali a alça da linha amarela para se passar por dentro da cidade universitária para já chegar à Ilha do Governador sem precisar pegar o trânsito ali da linha vermelha em direção a Caxias. Então, assim, essa integração se dá naturalmente, né, entre as duas ilhas, pela comunicação existente entre as duas vias de acesso, tanto para uma quanto para outra. Então, para nós, assim, foi uma surpresa, né, sermos informados na sessão do Conselho Universitário que a Prefeitura tem encaminhado dessa forma tão assodada esse debate e simplesmente ignorando a cidade universitária, o que claramente trará um problema efetivo na sua decisão no momento que isso impactar na cidade universitária, ou seja, é conflito anunciado. Ainda que a Prefeitura tenha a intenção de aprovar dessa forma, que fique claro desde hoje que, se assim o fizer, terá um conflito com a cidade universitária e não será com a reitoria, será com toda aquela comunidade. E isso foi, né, o que a gente, ainda assim, muito, né, ainda muito de forma muito primária, foi a avaliação do nosso Conselho Universitário. E a decisão que foi tomada foi remeter o projeto de lei à comissão permanente do Conselho, que é a Comissão de Desenvolvimento, para que a Comissão de Desenvolvimento do Conselho Universitário da UFRJ faça uma avaliação desse plano, dos seus impactos, das suas consequências. Nós temos, inclusive, alguns professores do UFRJ, do Instituto de Planejamento Urbano e Regional, que já estão acompanhando esse debate junto com esse grupo de moradores que estão mobilizados em torno desse tema. Eu digo isso a vocês porque a gente aprendeu isso lá na cidade universitária e, às vezes, com muita dificuldade, com muita dureza, né? A gente tem uma tradição institucional de resolver muitas coisas de forma fragmentada, né? E isso foi estimulado, né, por muito tempo, né, ao longo dos governos, né? Então, assim, determinado grupo de pesquisa, determinado professor conseguia um financiamento, ele ia fazer uma construção de um laboratório, ele fazia importação de equipamentos, e aí depois é que se via que, ao instalar aquele laboratório, você tinha que fazer a avaliação da carga necessária para a instalação daqueles equipamentos, das condições de água e esgoto para o funcionamento daquele laboratório, as demandas de serviços de limpeza e segurança, necessidade de concurso para professor e técnico para o funcionamento. Então, não adianta simplesmente você chegar com um recurso aparentemente correto, legítimo, importante para a universidade, se você não tiver na avaliação do conjunto daquele recurso, quais são as outras consequências que devem ser levadas em consideração para que aquilo, na verdade, não se transforme numa frustração, e sim num espaço de desenvolvimento institucional. E isso fez com que a gente, em 2003, iniciasse a discussão do nosso plano diretor na UFRJ, justamente quando a universidade aderiu ao plano de reestruturação do ensino superior do MEC, onde houve o crescimento da oferta de vagas, crescimento de cursos noturnos, o campus da UFRJ em Macaé, agora mais recentemente em Caxias, criação de novos cursos, como curso de gastronomia, curso de defesa, relações internacionais. Então a gente procurou fazer esse debate na universidade justamente para a gente organizar a ocupação da nossa cidade universitária. Mais recentemente a ampliação do Parque Tecnológico. Então, assim, a gente tem procurado ter essa preocupação e construído isso de forma democrática, né? Dentro de um debate em que envolva a nossa comunidade. Assim, só para vocês terem uma ideia, eu acredito que alguns de vocês já conheçam, acho que talvez fosse importante registrar,
A universidade ela reproduz muita estrutura republicana do nosso país. Assim, a reitoria é como se fosse o nosso poder executivo, né? E os pró-reitores lá, né, lá ocupa a função de pró-reitor de planejamento, é como se fossem os ministros do reitor. E o Conselho Universitário é como se fosse o nosso parlamento, a nossa representação parlamentar, o nosso congresso. O Conselho Universitário ele é composto de membros da nossa comunidade eleitos, né? Não são pessoas da administração, não tem compromisso com a administração, pelo contrário, estão ali justamente para fazer o equilíbrio de poder interno. Então, os debates relacionados à vida da universidade, às decisões fundamentais da instituição, passam pelo Conselho Universitário e são objeto, né, de debates que descem, né, para as diferentes unidades, departamentos, escolas, faculdades, para que a gente construa um processo mais consensual possível a partir do enfrentamento das divergências. Estou dizendo isso porque eu acho que deve ser esse o mesmo compromisso que a gente deve ter aqui. E esse é o compromisso que o FRJ terá frente à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, exigindo uma postura semelhante ao que a gente procura e tenta realizar cotidianamente na nossa instituição. Então, gostaria de dizer que nós estamos aqui hoje na qualidade de aliados desse movimento, nós temos clareza que se apresentam questões tão graves, de impacto tão relevante para a vida da comunidade do governador, com impacto na cidade universitária, isso não pode ser simplesmente desprezado, em que se passe por cima com um rolo compressor, que se aprove um projeto de lei sem minimamente ouvir as críticas que as pessoas levantam para nós, porque as consequências serão de todos nós. Para mim parece um absurdo, a gente está no século XXI, cada dia mais a gente vê que a decisão do sujeito lá na China impacta no cara que está sentado aqui. E o outro achar que ele vai poder fazer isso e que aquilo não trará consequência no curtíssimo prazo para a vida dele. Não digo nem para o neto dele. E se, de novo, a única lógica que parece que funciona é a lógica do lucro sem medidas. Não me interessa o que vai acontecer, desde que eu ganhe o meu dinheiro. Então não dá. A universidade é uma instituição pública, o papel dela é para o desenvolvimento da nação. Qualquer país que tenha projeto de nação tem que ter na sua base uma instituição como a universidade. E esse é o papel que a gente deve estar compondo aqui junto com vocês. Quero agradecer a nossa presença, estamos aqui à disposição. Obrigado, Roberto Gambini, e saudar aí essa nova diretoria aí da Universidade Federal de Janeiro, tendo como reitor Roberto Lé, coordenando essa equipe, uma equipe com muita competência. Eu vou rapidamente aqui, antes de passar para o arquiteto Pedro da Luz Moreira, presidente do IAB do Rio de Janeiro, ler aqui a lista das entidades que estão participando desse movimento. É uma lista que está aberta, né? Nós temos a Associação de Moradores do Bairro do Galeão, a Associação de Moradores da Rádio Sonda, que é a região que está sofrendo, essa semana sofreu demolições arbitrárias de moradias pela Prefeitura da Aeronáutica, a Associação de Pescadores de Tubiacanga, a Associação de Moradores de Tubiacanga, o Movimento SOS Ribeira, a Associação de Moradores e Amigos da Freguesia, o Fórum de Pescadores e Amigos do Mar, o Movimento Pró Vila do Fundão, o COLIG, Coletivo Ilha do Governador, o Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ, o Grupo de Moradores da Cova da Onça, o Sindicato dos Professores, o CEP Regional Ilha, o Movimento Reinventar, a FISH, Frente Internacionalista dos Sem Tetos, a Pastoral de Favelas, a Comissão de Moradores da Praça Stuart Angel, do bairro da Portuguesa, o Fórum de Mobilidade Urbana, a Associação de Usuários de Barcas da Ilha do Governador, FAMERGE, FANRIO e a Associação de Docentes da UFRJ. Até o momento, são 21 instituições, que são as instituições que estão convocando as plenárias, o sindicato também aqui dos aeroviários, representado aqui pelo nosso companheiro Marcelo, e daqui a pouco eu vou relacionar aqui outras instituições que estão participando aqui do movimento. Esse grupo de entidades, como eu falei anteriormente, está realizando essas plenárias populares. Realizamos 5 e teremos nos próximos dias, já tem 2 plenárias solicitadas em praça no bairro do Jardim Guanabara, uma no Village, uma outra na Rádio Sonda, enfim.
já que o poder público não fez a consulta à população, os movimentos estão tomando a iniciativa de fazer. E olha, tem surgido tanta proposta interessante para preservar o nosso bairro, porque nós queremos um bairro que tenha os quintais, que nós tenhamos as nossas árvores nos quintais, mais transporte hidroviário, mais qualidade de vida e não especulação imobiliária. Então, Pedro do IAB, queremos agradecer de antemão aqui a sua presença, e assim como o UFRJ está colocando a equipe do IPUR e outras áreas técnicas, e assim como aqui o clube, a divisão técnica de urbanismo, está se colocando à disposição para analisar esse projeto PLC 107, nós gostaríamos também de ver a possibilidade do Instituto dos Arquitetos do Brasil nos ajudar nessa análise técnica. Não só na análise técnica, mas também depois para analisar as propostas que têm sido sugeridas pela população. Queremos agradecer aqui a sua presença. Boa noite a todos, né? Eu fui pego um pouco de surpresa, né?